quando eu mudei para os Estados Unidos, porque a gente muda com a cabeça que aqui tudo é melhor que o Brasil. E não é. Não. Né? Tem muita coisa boa, e por isso que nós Tem. estamos aqui, por isso tem muita gente mudando. As coisas funcionam. É um país sério, os impostos a gente vê voltar pra gente. Mas não tem o jeitinho brasileiro, mas tem o jeitinho americano. Tem umas coisas erradas. Sim. E aí, Pod Lovers, bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre diz aqui, porque toda hora, né, mais uma vez, é hora de assistir o Aqui Pod. Oi, gente. Bom ver vocês de novo por aqui. A gente está adorando os comentários, a gente está adorando vocês estarem interagindo com a gente. É para isso que a gente tem esse podcast, né? Foi para entrar em conexão com vocês. A gente está amando tudo. E hoje a gente tem convidada nova. Né? E outra coisa, antes da gente mostrar a nossa convidada, eu quero falar também que agradecer as pessoas que estão entrando, e isso mesmo, continue, vão repassando aí o canal no YouTube, o Instagram. E em breve estamos com os projetos aí para vir, hein, gente? Fica ligado que coisas boas estão por vir. E hoje aqui, né, Miguelinhas, nós estamos com uma convidada especial Isso também. aí. A Mel A Mel Jones. Olha, primeiramente, agradecer. Muito obrigada por estar aqui, tirar do seu tempinho, como sempre. Prazer é todo meu. Estou né? super empolgada. Muito obrigada pelo convite. A gente que Fiquei muito lisonjeada. Assisto todos, quase todos. Não vou falar que eu assisto, porque eu ouço, né? Essa vida de América corrida. Então, eu, às vezes, tô dirigindo e tô ouvindo e já sei. No Lerê lá, fazendo uma janta, lavando uma vasilha. E eu também faço muito isso. Então, eu já ouvi muitos. Parabéns pela iniciativa. É um projeto de vocês muito nobre. Vocês explicaram no primeiro episódio, né? O porquê, o para quê do podcast. E eu me identifiquei bastante, né? Porque vocês querem ajudar a comunidade brasileira, mostrar que brasileiro é legal, né? Isso. Que existe, para quem chegou aqui como eu, caiu meio que de paraquedas, achando que era tudo lindo, maravilhoso. Existe uma porcentagem de brasileiros que, infelizmente, não são legais, né? Tem. Mas existe uma porcentagem maior, vamos acreditar nisso, que a porcentagem é bem maior, de brasileiros muito legais, honestos. Com certeza. Acredito nisso plenamente. E Mel, e você há de convir comigo que ouvir histórias é gostoso, além de ser interessante. E motivante. A gente é motivante. Serve de exemplo, né? Então, isso é bacana. Eu gosto muito. Eu sou uma... Ainda mais que eu sou faladeira, né? Eu gosto de falar, eu não gosto de, de conversar, imagina, A gente né? virou umas fofoqueiras aqui, Nossa, né? não é? Fifizinhas. A fofoca boa, né? É uma Gostosa. fofoca boa. Gostosa. É uma fofoca que não fala mal não prejudica De ninguém. A gente, né? A gente está aqui para... Eu acho que é igual o seu propósito mesmo. Conectar pessoas, unir e Trazer levantar o informação, astral, vocês trazem levantar informação. pessoas, Outro dia eu estava vendo de novo, ouvindo, não assistindo, né? Uma das suas, das suas entrevistas, e eu acho, se eu não me engano, foi da Filó, que ela tem uma empresa. Isso. É informação, né? Isso. É informação, é motivação. Isso, a Filó é incrível. Eu escuto muitas pessoas... da Filó é maravilhosa. Muitas pessoas, às vezes, na rua, as amigas minhas, e falam, nossa, Flávia, eu indiquei o curso da Filó para outra pessoa e está gostando, sabe? Tanto gente que está no Brasil está fazendo o curso, tanto gente que está aqui, que eu conheço, está fazendo o curso dela. Então, é muito bacana. É extremamente gratificante para a gente, porque é igual
né, isso acontece em relação a Filó, acontece em relação a outras pessoas que vieram aqui. A gente, às vezes, está batendo papo com alguém, nossa, eu assisti o podcast de tal pessoa e aquilo ali me ajudou nisso, ou aquilo ali me fez repensar o que eu estou vivendo. Então, isso é incrível. O Isso é seu incrível. me ajudou, o primeiro me ajudou bastante a continuar lutando. Isso. O do Frank, aquela parte que ele fala, Frank, get a job, get a real job. Adoro. Amei essa, eu ouvi 2, 3 vezes, assim, e aí... E o que ele fez de algo negativo, né? E a maioria... A molinha para impulsionar para Não. pá. E a né? gente se vê ali naquela situação, né? Porque a maioria dos brasileiros que chegam aqui, tirando os herdeiros, né? Que chegam super Já, bem, né? que vieram só Arrumadinho, para né? aproveitar, a maioria se sujeita a determinados trabalhos que você está fazendo por dinheiro. Isso. Uhum. E, assim, né? Como o Frank, eu um dia estive em um trabalho parecido de ter que, às vezes, levar um tapa na cara, né? Não físico, mas psicológico, de falar, isso não é para mim, né? Eu consigo algo melhor, né? Um Isso. real job. É aquela questão da Isso- gente acreditar na gente mesmo, entendeu? De dar aquela sacudida. Eu levo essa frase que ele falou para a vida, Eu porque às também. vezes quando eu tô assim, às vezes sabe quando você tá me empurrando e desmotivada? Eu falo assim, gente, espera aí, eu não preciso ficar aguentando isso, ficar levando isso. Eu tenho condições, eu consigo, eu sou mais do que isso. Então, bola para frente e acreditar na gente. E o bom, que eu acho que as pessoas também têm que começar a levar as coisas para o lado para te impulsionar, não para te deixar para baixo, né? Porque essa frase, que era real job, podia ter colocado para baixo também, trazido Podia. muitas consequências Podia, ruins, podia. entendeu? Então, as Partiu pessoas dele que pegar aquilo e falar assim, aqui, eu sou mais do que isso e eu vou fazer uma coisa que eu realmente gosto e vou seguir meus sonhos e é isso. Eu acho que cada um tem Que bom que isso. ele virou pro lado positivo, né? É. Senão, não tinha casado com você. Por isso, né? Uma coisa, Mel, que nossos podlovers começam, eles sempre ficam assim, já esperando essa partezinha minha, assim, que é aquele negócio. O que te trouxe para a América? Então, olha, eu sei que você pergunta isso e eu tava me perguntando, assim, o real motivo, né? Aham. Esse é o 5º país que eu moro. Uau. E... Gente, já tá carimbada, Né? já tá Viajada. viajada. Então, eu vou mudar a pergunta, porque eu não sei se esse é o seu primeiro país. Eu vou mudar a pergunta. O que te fez sair do Brasil? Isso. Também. O que 2 pés na bunda. Eita. Conta pra gente. Assim, resumidamente, o que me fez sair do Brasil para a Austrália, que foi o primeiro país que eu morei. Eu sou do interior, eu fui do interior para o exterior. Sou de Ribeirão Preto. Caipira, Sou doida pra me conhecer lá. Caipira, não, só tem inverno 2 dias no ano. Jesus. Beijo pro pessoal de Ribeirão Preto, família Guerrini Pastore. Oi, gente! Ribeirão! E aí, Então, é tipo Flórida, só tem inverno. é Flórida, só que só não tem mar. Então, o Ribeirão fica num vale. Se você chega de carro, você consegue ver as luzes, né? De carro à noite, você vê as luzes lá embaixo do vale. Então, o vento passa só em cima. Sabe quando aquele bafo, né? Lá, Quando assim. você tá fazendo um bolo no forno, você abre o forno, é essa sensação. É igual quando a gente sai daqui de casa e vai pra rua, né? Exatamente. A gente Que você sente entra no isso. carro e derrete. Assim, é Ribeirão. É exato. Ribeirão é Flórida sem o mar e sem o vento. Olha que delícia. E aí, eu sou de família classe média. Sempre sonhei em sair do país para vir para os Estados Unidos. E o meu primeiro visto que eu apliquei foi para o Canadá. E era um sonho de criança, assim. Era vir um pra sonho esse- de criança. Já vem, né? E nunca ninguém, assim... Meus pais, graças a Deus, me apoiaram. Acho que o maior motivo de eu ter saído foi que eu era totalmente caipira. Né? O meu pai pegou na minha mãe e falou, então vamos ver as opções. Né? Como que a gente vai fazer?
E aí, eu terminei o colegial, comecei a trabalhar numa call center, assim como o Frank. E trabalhei 2 anos, juntei dinheiro. E eu queria ir para o Canadá. Nós aplicamos para o Canadá. Acho que a história com visto negado... Existe uma missão na minha vida em relação a visto. continuar. Foi isso que te motivou. Vamos Então, olhando para persistir. trás, eu estava pensando esse mês, assim, eu lembrei dessa história do Canadá, porque foi há 20 anos atrás, foi em 2005. Eu apliquei para o visto para o Canadá, peguei uma pessoa que me assessorou erradamente. Eu tinha terminado o colegial, trabalhava, não tinha, de fato, vínculos com o Brasil e por isso meu visto foi negado. Só que hoje, se eu vou assessorar alguém, quando eu estou assessorando alguém, eu falo, olha, a imigração vai ver isso, isso, isso. E a pessoa não fez, ela queria só o dinheiro, ela ganhou o dinheiro da aplicação, a gente tinha aplicado para 1 mês de escola. Então, hoje, se alguém chega para mim com o mesmo histórico que eu tinha e vai aplicar para 1 mês de escola, eu vou falar, não. Aplica para 4, 6 meses, porque você vai dar a impressão... Eu estava indo para o Canadá e realmente a intenção era ficar mais de 1 mês. Só que eu fui mal assessorada. Ele deveria ter falado, compra 4 a 6 meses. Fica parecendo que vai dar o golpe mesmo, né? Exato. É muito curto, é um tempo muito Turismo. curto. Ninguém Já pede o A turismo. intenção era prolongar o visto de estudante lá. Fui mal assessorada. Mas tudo tem um lado bom, porque hoje eu sei que depois de ter morado em 5 países e ter passado um inverno rigoroso, 1 ou 2 invernos rigorosos na Europa, o frio não é para mim. Então, nem sempre tudo tem um porquê, mas no meu caso era Deus falando, filha, Não é de Ribeirão Preto, você vai fazer o quê na Vai neve? pro quentinho, mulher. Não é para você. E aí o visto foi negado e eu lembro que eu tinha uma poupança que era para isso. Eu fui para a Austrália com mais de 20 anos, já era diferente desse pessoal que vai para fazer intercâmbio. Como eu tive que juntar o dinheiro, demorou um pouquinho para eu juntar. E aí o visto foi negado e meu pai falou, não, mas você vai, a gente arranja um país para você ir, aprender inglês. E ele falou, vai para Londres, que não precisa de visto. E eu estava traumatizada com essa negativa. E eu, mesmo com toda a minha caipirice, com toda a minha falta de malemolência, né? Eu acredito que eu fui inspirada por Deus. E eu falei, pai, eu não vou para nenhum país que não precise de visto. E ainda, isso foi em 2005. Teve um avião que voltou, que foi para a Espanha, e eles não deixaram as pessoas desembarcar. E eu, mesmo sem muito conhecimento, falei, isso pode acontecer comigo? Eu posso ir para Londres, que era para UK, que é Reino Unido, né? E voltar. Você imagina, você pegar um avião, gastar as suas economias de vida. Mas por que esse avião não deu? Porque agora eu vou morrer de curiosidade. Por que não... Por que eles não puseram embarcar? Se vocês googarem essa notícia, estava vendo... Eu acho que um dos motivos foi prostituição. Estava tendo muita prostituição na Espanha. Eles hoje, sabendo um pouco de leis imigratórias, é um direito que o país tem. Até aqui nos Estados Unidos, qualquer país. Eu apliquei depois, apliquei para o visto da Austrália, gente, não tinha Google na época. Eu falei, vou para a Austrália. A gente conseguiu uma agência, só que, mesmo com o visto aqui, por exemplo, se você chega aqui, qualquer lugar, qualquer país que tenha visto, eles não forem com a tua cara, eles têm o direito de falar, você não vai entrar. Então, respondendo a sua pergunta, é direito do país falar, vou mandar de volta. Eu não sei exatamente o motivo, acredito que também por causa da prostituição, às vezes também por as relações entre países, né? Vai saber se estava acontecendo alguma coisa... E a gente sempre fica nessa dúvida. Por quê? Porque eu também já fui negada visto
dos Estados Unidos, eu não sei por quê. Tava com É. tudo lá, mas simplesmente, entendeu? Fui negada. Poderia perguntar, né? Por quê? Né? Por quê? Você pode me justificar, Exato. por E- Não favor? sabia, Miglis. Te negaram Olha, visto? gente, Não, revelação olha, aqui, revelação. gente. Como Primeira assim? mão. Conta Porque pra quando gente. eu ia vir pra cá primeiramente... Antes de aplicar para o visto antes de de aplicar noiva. pro visto de noiva. Eu fui Ah, pra São entendi. Paulo tentar tirar o visto e fui negada. Uma Entendeu? simpatia dessa. Não, que linda, loucura. legal. De turista? De turista. Eu ia falar, que isso, moço, sou legal. E aí, Entendeu? depois você Mas- aplicou pro Fiança Visa quanto tempo depois? Ah, foi rápido. Foi tipo assim, meses. E foi Frank que fez tudo. Então. E demorou 1 ano. Eu ainda fiquei 1 ano esperando. Namorando todos os pela trâmites, internet. Né? Tipo, o webcam. Que bom que nessa época tinha. Mas aí, respondendo a sua pergunta, por que que eu saí? Eu sempre tive o sonho de falar inglês. Eu achava tão bonito. A gente cresce assistindo os filmes de Hollywood, né? Aquele sonho de conhecer Nova York. E amava e continuo amando o Bon que Jovi. na época a gente- Ai, também. gente- Ai, minha paixão. A gente Bon entende Jovi. essa... E achava aquilo bonito, né? Uma Né? boca assim, Né? mais sexo, né? E aí eu Eu fazia... também ficava assim, será? E nem era, às vezes, nem era tão bonito, né? Tipo, o que eles estão mas- falando. Mas era fino, era chique. Você aquele aprendeu negócio. inglês aqui? Eu tô aprendendo ainda. Porque, Mas foi aqui. Eu sabia The Books on the Table. porque Que era eu- da musiquinha da lá de rap que o tinha que lá me no Brasil. motivou a aprender inglês foi... Eu fazia CNA, patrocínios do CNA. Que fazia CNA, aquela escola... Tem ainda, né? No Brasil de... Eu não sei. Inglês? Eu não sei. Eu sei qual que é, mas eu não sei se ainda existe. Então, na minha época, não tinha a facilidade que tem hoje, YouTube, que você vai dirigindo, vai ouvindo a música e já vai conseguindo associar, ficar familiarizada com a língua. Então, eu comecei a pagar, já sabendo que eu ia mudar do país, eu não sabia para qual país, mas eu queria aprender a língua, eu comecei a fazer a escola. E aí, eu ia para o laboratório, que eram aquelas pastas com impresso, com a música impressa. E aí eu ouvia música, e aí de um lado era em inglês e do outro era português. Então eu aprendi inglês aí, assim. Chegando na Austrália, a gente acha, né? 2 anos de inglês de escola. Não, vou, né? Tô fluente. Não, vou Tô falar. rasgando. Chega lá, no você fala, inglês. "Oi?" E aí Não sei nada. eles não seguem o livro, né? Que nem a gente segue aqui, né? Tipo, hello, how are you? I'm fine, and you? Eles não seguem o livro, Você né? responde outra coisa. Eles ficam, hello, I'm well, what about you? Aí você fica, Hã? mas não tinha Né? isso no livro, né? Porque encurta também muitas palavras, né? Tem uma abreviação, assim, curta as E a palavras Austrália, junto, que tudo. eles falam o Tem final... um accent diferente. Gente, Austrália. Eu Ai, mas eu sentei sou no apaixonada. avião. Eu sou doida pra ir lá também. É maravilhoso. Realmente, eles são super amigos. Eu sentei no avião no meio de 2 fazendeiros australianos. Garota do interior, nunca tinha saído. Você viu canguru? Vi. Ai, que lindo. Nunca tinha saído do interior para morar em lugar nenhum. Eu fui pro exterior. E eles começaram a falar inglês comigo. E eu gente, chorando, né? Saindo do seu país, deixando sua família. a gente vai desesperado. E aí eu chorava mais, porque eu falava, eu não tô entendendo nada. Onde que eu fui amarrar minha égua? O que que eu tô fazendo? Hã? E aí eles falam o sotaque deles, por exemplo, sister é sister, Peppa, dólar, é tudo aberto. Aí fui para a Austrália, morei 4 anos lá como estudante. Na Austrália, se você é estudante, você pode trabalhar legalmente 20 horas. Olha, que Então- interessante. Então, só para entender direitinho. Então, seu primeiro país foi a Austrália. Primeiro foi Brasil. Não, Eu sei que o meu inglês é muito bom, mas eu primeiro nasci no Brasil, fui Aham. para a Austrália. foi para a Austrália. E a Austrália, então, você conseguiu o visto. Consegui isso, que tá aí a importância de uma assessoria, né? Meu visto para o Canadá foi negado, porque a gente contratou essa pessoa que não sabia o que estava fazendo, que só queria receber a taxinha ali dele. Uhum. Perdemos o dinheiro da escola do Canadá, que a gente tinha, ainda bem que a gente tinha aplicado por 1 mês só. E aí o meu pai, no desespero, tadinho, não, você vai, vamos, a gente te põe no avião, vai para Reino Unido. Eu falei, não vou. Descobrimos
Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia, na época, não precisava de visto, não sei como tá hoje. E 3 amigos do meu irmão tinham ido e 2 deles voltaram. Aí, Entendi. mais uma vez, comprovando que, às vezes, você tem gente que entra, tem gente que não entra. Uhum. E aí, a Austrália, a gente conseguiu uma agência em Ribeirão Preto, especializada em Austrália. E eu creio que era para eu ir para a Austrália mesmo. Deus tem planos pra gente, né? Eu creio que eu era... certeza. Porque meu pai tinha movido uma ação trabalhista que estava se arrastando por anos. E, gente, eu até me arrepio. Entre o visto do Canadá ser negado e o visto da Austrália sair, ele recebeu a ação e ele foi o meu patrocinador, o meu sponsor. Ai, que bom. E aí eu fui para a Austrália, cheguei com $300, e que acabou assim. É. $300 e Isso que eu real. já ia falar. E aí fiquei morando com uma família australiana, tive problema com a família, fui estudante internacional, aluguei um quarto. Eles têm um acordo, a escola ajuda a te colocar numa família australiana. Aí tive problema. E quando você aplicou por quanto tempo? Por 6 meses. 6 meses. Comprei 4 meses de escola e tive 2 meses de férias. E aí, prorroguei esses 6 meses que eu fui, no fim virou quase 4 anos. Você ficou 4 anos 4 na anos Austrália? na Só foi assim, Prorrogando. Eu prorrogando. terminei o General English, que eles falam. E aí, eu comecei business. Fiz 2 anos de técnico de business. Seria o equivalente à administração de empresas. Uhum. Aí, eu voltei para o Brasil. Já não era uma menina do interior. E voltei... Muita coisa rolou, né? Muita. Você pode trabalhar durante esse período? Na Austrália, sim. Na Austrália tem de novo, eu não sou especialista em Austrália, estou especialista em Estados Unidos. Mas na Austrália, na época, se você aplica para visto de estudante, você pode trabalhar 20 horas semanais. Entendi. E todo mundo trabalha mais. Ai, que legal. Eu acho isso bacana, viu? Sim. Sinceramente, eu acho isso muito difícil bacana. a pessoa se manter, né? Mas você no tem que fim trabalhar. você acaba gastando. Fica elas por elas. Você fica ali para pagar o seu curso, o seu inglês. Fica... No que aqui nos Estados Unidos não pode trabalhar, né? Sim, Visto estudante. exato. Mas eu acho que eles podiam. Não, mas tem vários vistos que você pode trabalhar sim. Tem vários. Tem uma gama de 130 vistos que você pode aplicar para trabalhar. E eu só sabia o turista, noiva e estudante, hein? Tem de 130. trabalho. Já sou lá. É de trabalho, mas aí agora o centro. Tem visto de Eu também não sabia que investidor. tinha isso tudo, não. Tem visto de investidora investidor que também você sei. automaticamente acaba trabalhando. Tem muita opção. E assim como você, eu também não sabia. Eu aprendi aqui na marra. Cheguei achando, tem... Eu sabia que tinha alguns mas, né? Porque só para vocês entenderem como eu cheguei aqui. Voltei para São Paulo. Voltou para São Paulo. Vamos lá, gente. Fomos embora para São Paulo. Eu gostei. Fomos embora para São Paulo. Então, voltei da Austrália. Vi que não ia conseguir morar no interior novamente. E aí, fui para São Paulo. Comecei a trabalhar como recepcionista, depois como assistente executiva em grandes empresas de São Paulo. Trabalhei nas 2 maiores empresas eles chamam law firm, firma de advocacia, né? Eles não falam escritório. As 2 maiores da América Latina. Eu fui assistente executiva de grandes advogados. Uau. E depois eu fui para minha última experiência, eu trabalhei por quase 5 anos numa empresa, uma consultoria. Ela é uma consultoria, uma multinacional que foi fundada aqui nos Estados Unidos. E ela presta consultoria em todas as áreas da empresa. E ali tudo já estava te indicando que Pros Estados Unidos. você é os Estados Unidos. Você começou... Nessa época você prestava atenção nisso? Sim, os sinais? Você falava assim, Na verdade, eu sempre tudo tá quis. vindo assim para mim, me apontando os Estados Unidos, Sim. porque eu tô trabalhando em empresa, né? Mas eu acho que a vontade da gente também, ela dá uma ajudadinha nisso, não? Sim. Eu acho que você já tinha isso dentro de você. Então, você buscava coisas que iam te trazer mais
Pra perto. Perto, exato. Foi isso que aconteceu. E aí comecei a trabalhar nessa empresa, entrei num site. Já tava, tipo, na verdade, de quando eu voltei da Austrália, não sei se vocês já tiveram essa experiência de morar fora do Brasil e quando você volta, o período de adaptação. Eu nunca me adaptei no Brasil de novo. Então, eu fiquei quase 8 anos e não me adaptei. E eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos. Já estava trabalhando numa empresa americana. E diferente do que alguns entrevistados seus que eu já vi, a pessoa fala, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos, aconteceu, fui transferida. Não. É um amor tóxico, esse dos Estados Unidos. Eu vejo. Eu sempre amor quis vir para cá. Entrei num dating app, que esses... como que fala dating app em português? Aplicativo de relacionamento. É. E falei, eu quero namorar... Eu tô em São Paulo, é onde os executivos estão, eu quero namorar um americano. E consegui namorar um americano que tinha... A empresa que ele trabalhava comprou uma empresa de... Não vou citar nomes, não vai que ele assiste. É uma empresa de seguros, de health insurance, lá no Brasil. E ele foi ser um dos diretores. E aí comecei a namorar e tava nas nuvens. Ai, que legal, tô namorando um americano, amo sotaque. Uhum. E aí eu ia fazer 5 anos nessa empresa americana e virou o ano, empresa americana sempre tem, eles chamam de evaluation, né? E eu tava assim, já como assistente executiva, já estava na hora de eu ser promovida para sênior, eu era júnior. Você estava trabalhando na empresa que o seu namorado não. Coincidentemente, a empresa que ele trabalhava era cliente da minha empresa. Interessante. E aí, então, eu trabalhava na empresa americana, namorava um americano. E ele tinha, acho que, direito a passagens para me trazer para os Estados Unidos. Era uma das coisas do pacote de benefício. Uhum. Só que ele nem mencionou. Já ia fazer 1 ano que a gente estava junto. E aí, estava chegando o Natal. Que feio. Que feio. Feio. Feiurite pura. Total. Mas não era para ser, né? Também. E aí, eu toda apaixonada, eu fui demitida teve a evaluation que eles falam. Eu falei, se eu não for promovida, eu vou ter que mudar de trabalho, porque já tô na empresa há quase 5 anos, né? E aí, eu não só não fui promovida, como fui demitida. Nossa, baque. E aí, o relacionamento já não estava muito bem. Um dos motivos era esse. Não, né, te trouxe, porque tem passagem aí, não dá pra namorada, né? Exato. Aí já, né, já é um sinal. Já tava... Já é um sinal negativo, aí, né? Sinal negativo. E aí, eu já estava meio assim... Na semana que eu ia ser demitida, eu falei para as minhas colegas, eu vou terminar com ele. Não tô gostando do jeito que ele tá me tratando. Eu não tava vendo, já tava na casa dos 30, tinha 33, 34. Eu falei, nessa época, ou você casa ou compra uma bicicleta, né? Mais ou menos isso. Né? E aí eu falei, gente, eu vou terminar, porque ele não tá me tratando legal, eu não tô vendo o futuro. E eu falei isso na segunda, na quarta eu fui demitida. E aí as meninas falaram, não, é muita mudança, não termina. Só que eu não tava aguentando o jeito que ele tava me tratando, não é desleixo, mas assim... Aquela coisa assim, sem... Né? Aquela coisa morna, meio desligado. E aí eu falo que eu levei o pé na bunda, porque homem não termina a relação, né? Eles vão te tratando mal, Até então... você E aí eu falei, tomar olha, iniciativa e... Tchau. Chega, não te quero mais, né? Não te quero mais porque você não me quer mais. E ele, ufa, não levo isso, Exatamente. né, comigo, nas minhas costas, que eu que terminei. E aí, eu fui embora e nem falei tchau pra ele. Eu fiz... foi muito... Quando as coisas são pra ser, quando é de Deus, você vê as portas se abrindo. Mesmo na tristeza de uma demissão, ele tinha mudado... Eu mudei pro bairro que eu trabalhava, porque São Paulo, vocês sabem, um trânsito, uma loucura. Uma loucura, E eu aluguei uma casinha com 2 quartos, e eu sempre sublocava o quarto para uma outra pessoa.
Quando eu decidi que eu vinha para os Estados Unidos, e era sempre um parto para arranjar alguém. Se uma das meninas que mudava, eu ficava com o quarto vazio 2 meses. Quando eu decidi que eu vinha, eu fui, apliquei para o visto saiu em 3 semanas. Uau, era pra ser, Nossa, mulher. foi rápido. Eu consegui, e fiz sozinha, tá? Sem lá no Canadá, para ir para o Canadá, eu tinha pago alguém. Assessoria. Fiz sozinha, consegui alguém para o meu quarto, porque como eu não sabia, eu vou, será que vai dar certo, será que não? Eu aluguei o meu quarto, a casa continuou no meu nome, fiz uma procuração, deixei com uma pessoa de confiança para ir para banco. Coisa. Então, o pé na bunda foi dia 17 de janeiro. Dia 12 de fevereiro, eu estava dentro do avião. Eu Uau. cheguei na Califórnia, no Valentine's Day. Meu Deus. Tipo, solteira. Cheio de corações Ah, pra que todo isso, lado é. nos Estados Unidos. Começando uma Hã? nova relação de amor. Com... Tudo Não, duro que vermelho, não. pink. Não, porque eu querendo dizer uma nova relação, assim, com você, com o país que você tinha Não. escolhido. eu vim Não foi legal? destruída. Não, eu vim destruída, eu vim aplicar para um trabalho. Numa dessas minhas viagens para a Austrália, porque eu morei 4 anos lá, eu conheci um diretor de marketing que era brasileiro, casado, na época com uma americana. E quando eu terminei, fui demitida, a gente sempre se falava, e ele falou, olha, eu acabei de separar, eu fiquei com a guarda das crianças, eu preciso de alguém para me ajudar com as crianças, enquanto eu aplico para trabalho. Ele está, acredito que nem sei onde ele está agora, mas na época ele morava na área do Silicon Valley, ali na Califórnia, que é onde tem as grandes empresas de tecnologia. Google, Microsoft. Falei, nossa, que oportunidade legal, né? Não tenho sorte no amor, vamos ver se eu tenho sorte do dinheiro, né? Uma sorte profissional. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, eu compro a passagem, você vem, cuida das crianças como babá, enquanto eu vou abrir uma empresa. E depois você entra como sócia minoritária, você fala inglês, né? Falei, ok. Eu não tinha outro... Eu tava sofrendo tanto, porque eu terminei... Tava no bairro da antiga empresa. Você não tinha postado fichas nisso aí, não, né? Tipo... Eu tinha, mas eu fui, tipo... Não era assim, não apostei todas as fichas. Falei, o que eu tenho a perder? Isso. É. Você foi com um pezinho atrás, mas tipo assim, vamos... Vamos Vamos ver o que vai ver. ser. Eu vamos pagar pra terminei ver. com um cara que eu achava que era o amor da minha vida. A empresa que eu trabalhava 12, 14 horas por dia me demitiu. O que eu tinha no Brasil? Eu já estava em São Paulo, minha família no interior, já tinha uma certa independência emocional, assim. Falei, vamos ver. E aí cantei aquela música, garota, eu fui pra Califórnia. Não, mas vamos te falar, você vem logo pra Califórnia, né? Chega nos Estados Unidos logo pra Califórnia, é sortuda também. Aí você vê, né? Aí eu cheguei lá, mas na verdade, assim, eu sempre olho o lado positivo, mas eu olho para essa parte da minha vida, né, aquela memória fotográfica, e eu vejo lágrimas, assim. Foi uma época de muito sofrimento, mas eu ia fazendo as coisas sofrendo mesmo, chorando. Eu fechei caixa de mudança, molhou tudo de lágrima. E falei, vamos. Chegou lá, tudo que ele tinha me prometido, eu vi que ele não ia ter dinheiro para abrir a empresa, que ele não ia ter os contatos, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem os contatos. Não ia ter. Ele me colocou num quarto minúsculo. Cilada. Total. E ele tinha me pago a passagem e ele estava me fazendo trabalhar muito mais horas. Do que você esperava e o que foi combinado, né? E aí, ainda assim, eu falei, bom, eu vou conversar. Qual ano que foi isso mesmo? Isso foi em 2017. E aí, mesmo assim, eu não queria voltar para o Brasil, porque eu não queria tocar a ferida, né? Eu deixei tristeza lá. Detalhe, o meu ex, ele tinha mudado para morar no mesmo bairro que eu. Engraçadinho. A empresa foi transferida para o mesmo bairro, e aí eles alugaram um apartamento. Eu abri a minha janela de casa, eu conseguia ver o prédio da empresa e o prédio que ele morava.
Então, eu não queria voltar. Ah, não. Ele não mudou pro mesmo bairro por causa de mim, porque ele era tão... Eu sei, mas pelo menos, né? E eu não queria voltar, então eu falei assim, tá, ainda que eu esteja trabalhando mais horas do que o planejado, eu não quero voltar. Conversei com ele, vai dar pra gente, né, pra eu trabalhar menos horas? Ele se fazia de desentendido. E começou a dar em cima de mim, eu morava na mesma casa que ele. E aí ele sabia que eu era cristã, me levou para uma igreja evangélica, americana, e eu fiz amizades com os americanos. E com 3 semanas, um casal que eu chamo ela de minha mãe americana até hoje, eles foram me resgatar na casa, literalmente. Eles me resgataram no meu quarto. Ele me deu um closet para morar. Que coisa louca. E era um closet grande, mas não tinha janela, né? Porque eu acho que na cabeça dele eu iria cair nas lábias dele e eu de babá ia passar a esposa. E nunca aconteceu nada, graças a Deus, mas esse pessoal americano que eu peguei amizade viu que era uma situação perigosa para mim. Encontrei também brasileiros que, em vez de ajudar, me atrapalharam. Tinha uma senhora brasileira que ajudava ele e sabia que tudo que ele estava fazendo era errado, ficou com receio de eu pedir ajuda para a comunidade brasileira, então ela me amedrontava. E aí eu acabei mudando desse local que eu estava e fui trabalhar como living nanny, né, para o técnico de futebol do 49ers. Mesmo? E aí fui morar numa mansão. Chique demais. Saiu do quadrado do closet pra uma mansão. Assim que eu gosto. Ai, calma, que não são tudo flores. Ai, meu Deus. Ele tinha 5 filhos, era escadinha, assim. Era 7, 4, 3, 2 e um bebê de 2 meses. Eita. E eu ganhava $200 por semana para cuidar. De todos os 5 filhos. Ai, que exploração. E com esse dinheiro Ela ficou todo? com esse dinheiro todo. Eita! Não E gostei. falando inglês. Só que por causa dessa mulher que eu encontrei, eu tinha medo de aplicar para outras coisas, né? Ela me botava medo. Não, brasileiro não ajuda. Não pede ajuda na comunidade brasileira. Então, a comunidade americana da igreja me abraçou, me adotou. Eu consegui dessa casa para uma outra casa para ser babá. E aí já ganhando o dobro e cuidando só de uma criança que quase não ficava em casa. Mas depois eu perdi esse trabalho porque, na verdade, eu cuidava da netinha de um senhor que me contratou. E aí a menininha começou a ir para escolinha. E aí, na verdade, foi uma resposta de oração, daquelas orações que a gente faz e Deus responde. E você fica, que eu entendi direito. Eu falei, Deus, se não for para ser, porque eu estava com visto de turista, e o visto de turista é diferente de lá na Austrália, né? Que você pode trabalhar com visto de estudante. Apesar de muita gente conseguir trabalhar, né? É mais difícil. E aí, ninguém me informou que eu poderia aplicar para o visto de estudante aqui e ficar aqui, que eu digo, lá na Califórnia. E aí, eu orei a Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, abre mais portas, se não fecha tudo. Fecha. E ele fechou todas. Então, esse emprego, ele falou, não vou precisar mais de você. E aí, esse casal americano maravilhoso me hospedou no sofá da sala deles. Eu tinha 2 meses, o visto de turista são 6 meses que você pode ficar. E os últimos 2 meses da Califórnia, eu comecei a fazer o meu processo de cidadania italiana. Eu pesquisei tudo. Eu tinha só a certidão de nascimento do meu bisavô. E pela internet eu consegui descobrir todo o processo. E uma amiga minha de Ribeirão foi pegar as certidões de nascimento, casamento e morte, que são essas certidões que você precisa de todos os envolvidos. Mandou para a Itália. Eu descobri pela internet que tinha um site que eu conseguiria trocar acomodação e comida por algumas horinhas diárias de trabalho, 5, 6 horas de trabalho, e eu ganharia, tipo, 80 euros.
E me mudei para Pra Itália. Ai, que delícia. Fiquei 6 meses na Itália, consegui minha cidadania italiana e deixei uma mala na Califórnia. Porque eu Um dia eu volto para pegar. exatamente. E eu me arrepio quando eu falo que eu voltei para pegar essa mala. E aí, da Itália, depois a gente volta na história da mala. Da Itália, eu falava, bom, eu não vou ficar na Itália, porque a Itália é um dos países mais pobres da Europa, não tem possibilidade de trabalho, eu não sabia a língua. Falei, e eu já estava fazendo espanhol, sempre tive facilidade com línguas. Falei, acho que eu vou para a Espanha. E aí uma querida amiga minha, Gi, um beijo para você. A Gi morou comigo. Beijo, Gi, beijo, Gi. Esses anjos em forma de amigo. Ela estava em Londres. E aí ela falou, estou em Londres, se você quiser ajuda no seu início aqui, vem para Londres que eu te ajudo. Aí cheguei, fui da Itália para Londres só para visitar, para ver se eu ia gostar. E aí eu cheguei, o inverno não era tão rigoroso quando eu fui visitar. Eu falei, tá bom, vou mudar para Londres. Já tinha a facilidade da língua, eu já era fluente em inglês, me mudei para Londres. E aí consegui, com a cidadania italiana, você consegue, na época, né? Hoje não mais, você consegue trabalhar em qualquer país da Europa. Então, eu cheguei, a Gi me ajudou a aplicar para eu conseguir o tipo social que eles falam, tipo CPF. Consegui, já comecei a trabalhar. Trabalhei na Booking.com, mais uma vez na call center, mas agora em inglês. Não, mas tive uns clientes parecidos com o Frank. Sempre tem. E eu sempre tem. Eu atendia a linha inglesa, né? Com todos os países que falavam em inglês. E como eu trabalhava da 1 às 9, lá na Europa, da 1 da tarde às 9 ou 10, eu atendia Estados Unidos. E, mais uma vez, né, aquele sotaque. Apontando para você, apontando. E aí eu não estava feliz, porque eu via que eu já estava, de novo, numa idade, né, que tinha que casar. Que hoje eu sei que não tinha, né? Você tem primeiro que estar feliz com você. Exatamente. Mas eu queria casar. Tava faltando uma coisinha, né? Tava nos seus sonhos. Exato. E aí eu falei, gente, eu sempre quis casar com americano. E se eu ficar aqui, eu vou terminar casando com britânico, com italiano, com qualquer europeu, mas... E aí tentava fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Brasil, tipo, vou entrar nesses aplicativos e procurar americano. Encontrava, mas não tinha tanto americano lá. E falei, gente, quer saber? Eu pesquisei e vi que a relação Estados Unidos-Europa é bem mais estreita e amigável do que Brasil-Estados Unidos. E aí eu falei, com a cidadania europeia, os meus direitos lá nos Estados Unidos são melhores. Eu, né, vou ver se eu consigo informação e vou para os Estados Unidos. Eu tinha um primo aqui na Flórida, por isso eu vim para a Flórida. Preciso buscar aquela mala. Exatamente. Que deixei para trás. Já não lembro o que eu deixei dentro da mala. E eu tenho que... Eu tô até curiosa para saber o que tinha dentro dessa mala. Vou te contar. E aí eu entrei em contato com as pessoas, amigas minhas que estavam aqui, hoje não, algumas delas não estão mais. E descobri, né, diferente daquela senhora lá na Califórnia que me dava informações erradas, que me colocava medo, eu encontrei brasileiros que, por internet, que eu já havia passado pela minha vida, trabalho, que estavam aqui, que me falaram, vem, é possível ficar legal, venha que eu vou te passar as dicas. E eu vim. Aí cheguei em 2018, fim de 2018. Aí voltou para Califórnia? Não, eu vim para Flórida porque eu tenho um primo aqui. E por isso... Eu viajando aqui. Por isso. Eu tinha falado, Mas aí quando eu cheguei aqui, como na Califórnia, meus primeiros 3 meses foram sem carro. E aqui nos Estados Unidos, em algumas cidades, é impossível. Impossível. É verdade. Aqui
É, e A aqui maioria na das Flórida cidades. Mas Nova York é possível você... viver sem. né? É. Mas aqui na Flórida, não. Não tem jeito. Impossível. Nem se você comprar uma bicicleta, você não chega em lugar nenhum, né? Nossa Senhora. Ainda Aqui mais na com o Flórida sol. você chega já, como é que fala? Desidratada. A caveirinha, igual uma múmia, né? A bicicleta chega Isso que eu fiz derretida. pra você, a caveirinha. Aquela múmia, assim, sabe? Assim, ó. Só com a arcada dentária pra fora. Né? Vamos falar a verdade, gente? É assim. Eu me sinto assim se eu ficar uma hora no sol. É bem isso. Então, foi o primeiro golpe que eu caí, né? Aí você chega, já tinha morado em 5 países, estava voltando para os Estados Unidos novamente, estou fluente no inglês, já sei tudo. E pedi para um amigo meu me levar para comprar um carro, porque lá na Califórnia eu não tive carro durante 3 meses, e na Califórnia ainda o clima mais ameno. Eu andava para pegar ônibus, camelava, andava como um camelo, pegava o ônibus e os meus amigos queridíssimos me davam carona, tudo, até eu comprar o carro. E aqui eu falei, bom, primeiro dia eu vou comprar um carro, preciso de um carro, né? Me levaram numa loja que foi a primeira coisa que eu descobri que existe... eles acham brecha na lei para te vender carros com problema, né? Hoje, depois desses quase 16, 17 mil dólares que eu perdi nesse negócio do carro, eu descobri uma coisa que quando você compra um carro aqui na Flórida, você tem 3 dias para devolver. Por lei, eles podem pegar o seu carro. Você não precisa nem explicar. Eu tô devolvendo por isso. Não, eu não gostei. Eles têm que pegar. Faz parte da Lemon, que eles chamam de Lemon Law? Não, a Lemon Law é quando o carro sai com defeito da fábrica. Então, eu acho que veio... Sabia que tinha que ser da fábrica. Então, no primeiro dia, você já foi comprar o carro. Fui. Então, aquele primeiro dia, você foi batizada. Então, foi quando você, Batizada assim... com merda. Não, batizada, porque todo mundo tem que passar por isso, brasileiro aqui. Faz parte. Faz parte. Das outras vezes, você não passou por isso. Então, dessa vai vez, nessa, foi aquele negócio vai assim, nessa. É assim? Foi assim com você? Hã? Você batizou uma vez, não vai Eu mais? não. Eu levei Frank, muita sim. lambada. Frank, sim, sabe? Aí você batizou ali, quer dizer... Fui batizada aí você vai várias ficar vezes. pro Várias. resto Mas a gente da vida nos levanta, Estados Unidos. sacode a poeira, Dá volta a volta por por cima. cima, normalmente. Mas esse carro, ele me puxou... Ele dificultou muito o meu início aqui. Por quê? Eu dirigindo o carro, na segunda semana que começou a dar problema na transmissão. Eu comprei um Ford Focus. E ainda para ajudar um nome, se você fala Focus em inglês, parece que você está falando fuck. Com o nosso sotaque. Até o nome do carro estava errado. Eu comprei um Ford Focus 2014. Se vocês googarem, para vocês verem que eu não estou exagerando. Se você googar Ford Focus 2014 e 2016, esses carros saíram com defeito de fábrica na fábrica do México. Eles vieram com problema na transmissão e no motor. E como a maior parte deles deu problema, os clientes se juntaram, fizeram uma ação conjunta contra a Ford e ganharam a ação. Porque é muito difícil você Realmente ganhar uma ação problema. contra uma empresa montadora. grande, uma montadora ou qualquer empresa grande. E aí eles ganharam, só que eu comprei o carro em 2018, a ação foi ganha no início de 2020. E o carro quebrou tantas vezes, eu tinha que pagar guincho. E aí eu É o verdadeiro barato que sai caro, né? E não foi barato. Porque eu dei 5 mil dólares de entrada. Eu tinha o dinheiro para comprar um carro que hoje eu aconselho, né? Porque eu fiquei eu peguei uma expertise em carros, mesmo sem ser mecânica. Hoje, se você falar, eu preciso comprar um carro, eu te falo passo a passo. Aliás, gravei um vídeo essa semana que eu vou colocar no YouTube. Presta atenção, viu, gente? Fica ligada aí no Passo a porque passo. é bom, gente. É bom a gente se educar com as coisas, Isso. entendeu? É a questão de Essa você coisa se de educar. carro, essa coisa de carro me estressa até hoje. Quando se você vai comprar um carro usado, é complicado. Você fica complicado. assim, né? Aqui Você tem muita fica trapaça. aqui você tem que ficar... Tem muitos scammers. Tem muita situação que, às vezes, Uma te das pega. dicas que eu aprendi você já sabe o nome do carro que você quer comprar? Digita o nome e vê, digita junto, Class Action Lawsuit. Que aí no Google, se tiver, que se você digitar Ford Focus,
Class Action Lawsuit, vai aparecer essa ação conjunta dos clientes e ela explica quem poderia aplicar e contra a Ford. Eu não pude entrar porque eu comprei uma garantia estendida dessa concessionária brasileira. Eles garantiram algo que eles não poderiam garantir, que nem a Ford garantiu. E aí, eu não consegui o meu dinheiro de volta. Eu vou entrar agora na Pequenas Causas. Então, eu comecei a aprender de lei dos Estados Unidos no primeiro dia. E aí, foi a primeira coisa errada que deu. A segunda foi que eu fui abrir uma empresa porque aqui, quando você não tem permissão de trabalho, o que muitos deles fazem, né? Muitos brasileiros fazem, que foi uma dica que me passaram, você vai e abre um ITIN number, que é tipo CPF pro seu business, né? Ou para você mesmo. O ITIN seria para pessoa. E aí tem tipos de empresa. Corporation, LLC e algumas outras. A pessoa que eu contratei falou, abre uma corporation. Provavelmente porque lá na frente, para fazer o imposto de renda da corporation, é mais caro. Eu não precisava de uma corporation. E aí... E tudo aí é brasileiro. Tudo brasileiro. Eu abri e entrei de gato no navio. Nem sabia que que ela tinha me orientado errado. E aí, a mesma pessoa, eu apliquei para... falei, olha... mostrei a minha situação, expliquei a minha situação. Hoje, se alguém chega para mim e me conta o que eu contei na época, eu ia falar, olha, para você eu aconselho, em vez de você estender o visto de turista, já aplica direto para estudante. Falei para ela, eu quero aplicar. Ela falou, tá bom, vamos fazer a extensão. E a extensão não vinha. Ela aplicou, não vinha, na resposta não vinha a resposta. Quando chegou a resposta, o título da carta era Intention of Denial, que traduz, vai fazendo as suas malas, que o seu visto... Casca fora, gente. Vai ser negado. Isso, Podlovers, casca fora. Traduzindo ao pé da letra, intenção de negar. Eles estavam com intenção de negar o meu visto. E aí eu falei, ferrou. Né? E agora? Meu sonho quem americano. Poderá me defender? Meu sonho americano tá se acabando. E eu, nos aplicativos da vida, não achava ninguém que prestava. Né? Não é que nem... Não tive a sorte de ter um fiancé visto. Fiancé visa. Né? E aí, isso foi em outubro e novembro. E aí, eu mudei de assessora. Contratei uma outra assessora que também não sabia o que estava fazendo. Respondeu essa intention of denial com uma evidence letter que eles contam. Desculpa te interromper, mas você descobriu essas pessoas que te ajudaram, que não foram pessoas, né, que ajudaram de fato na internet? Comunidade brasileira. Comunidade brasileira foi te indicando. Boca a boca, pessoas indicando? Sim. E algumas das pessoas que indicam, né? Carro, contadora, algumas delas ganham. Por isso que indica. Que é isso que eu sou contra, né? Indique. Tudo bem, ainda que você vai ganhar, mas indique algo que um local que presta um serviço que você faria, né? A gente tem que entender que às vezes a gente dá uma indicação e a pessoa faz um serviço errado, muda o destino da pessoa, como aconteceu comigo. Tá mexendo com sonhos. Essa pessoa tá mexendo com sonhos. Tá mexendo com, né, o psicológico da pessoa. Vem um monte de coisa ali que tá ali naquele pacote. Muda o caminho da pessoa ali. Muda o destino. Muda, total. Se eu não tivesse namorando o meu marido... E aonde você encontrou ele, por favor? Num aplicativo, que eu não vou falar o nome, que não vou... Não mostra. Não mostra. Se vocês quiserem saber o nome, entre em contato comigo no meu Instagram. Eu passo o nome do aplicativo. Mas... porque eu vejo que até tem muitas mulheres que estão levando uma coisa lá. Nos gringas lá tem aquelas mulheres colocando de aplicativo, só tem furada para as mulheres, menina. Fala que não é naquele grupo Facebook lá, os gringos. Sim, a gente tá num grupo que as mulheres... Mas olha, vamos combinar que tem homem tóxico, tem homem doente no mundo todo. Tem, gente. Agora, o cara tóxico vê que a gente numa situação vulnerável. Sim. É um prato cheio.
Então, vê uma moça que precisa casar rápido, né? Que não era o meu caso. O que aconteceu comigo? Eu queria casar por amor. E aí, eu apliquei, voltando à história lá, contratei uma outra assessora que falou, a gente vai responder a carta. Escreve, imprime foto mostrando que você viajou, põe as datas, e assim eu fiz. E a gente vai aplicar para o visto de estudante. Beleza, fui na escola, paguei a escola, emiti o F1, que é o documento que a escola emite. Falei, legal, não, tô segura agora, né? Então, e falei, vou para a escolinha de inglês e fico aqui até achar o meu príncipe encantado. E apliquei. E nisso, eu já tinha encontrado o meu marido pelo aplicativo em agosto. Meu marido viaja muito, a gente se encontrou em agosto. E isso antes da pandemia, ele estava viajando horrores. A gente não se beijou no primeiro date, foi meio assim, não sei. Eu já estava tão assim, já tinha levado tanta lambada, que eu já estava com o pezinho atrás. Outro atrás. E aí, encontramos pela segunda vez em outubro. Ele me deu um convite do Boat Show. Eu tinha uma amiga que era louca por barcos, e ela falou, eu quero ir no Boat Show, tudo. Eu falei, eu saí com um moço que trabalha, ou ele tem empresa relacionada a barco, talvez ele consiga uns tickets de graça pra gente. Entrei em contato com ele, falou, tá bom, te dou. E o que me chamou a atenção nele, diferente do pessoal que a gente vê que eles veem que a mulher está numa situação vulnerável, né? Eu ia para os datings e eu sempre tinha uns caras que meio que forçavam a barra. Não, você tem que me beijar porque eu paguei a janta para você. Né? Ai, isso é ridículo. Ridículo. E aí ele foi, me encontrou, me deu os 2 tickets, os 2... Como que é ticket em português, gente? Convites. Ingresso, convites. E não forçou a barra. E ele estava bem vestido. E o segundo dating foi com ele e o sócio dele. Então, eu falei, tem potencial. Tá uma coisa, né, mais... Tem potencial, uma coisa mais business, né? Foi meio que um segundo date foi meio que uma entrevista de emprego. O sócio, você Olha, vamos aprova avaliar ou não aqui. ela? Vou te Me ajuda levar, aí. sócio, o que você acha? E foi com o sócio dele, né? Então. A gente sempre brinca. O sócio é aquela coisa assim, né? Aprova, vê se aprova, se não é uma cilada. E aí, isso foi em outubro, ele viajou de novo para fazer um boat show lá acho que na Alemanha. Ele sempre viajando, ou para fazer boat show, ou para fazer instalação. E aí, chegou a carta Intention of Denial, tipo, vai fazendo as malas. E eu já estava me preparando mentalmente, assim, não deu. Vou embora mesmo. Tinha a cidadania italiana, né? E aí, no ano novo de 2019... eu estava no Facebook, me planejando para sair com aquela minha amiga que gosta de barco, que era mais velha que eu, uma turma nada a ver com a minha. E aí, tá bom, ano novo de 2019, vamos passar. A gente ia para Delray, naquela rua lá, nem sei onde que eu ia direito. E aí apareceu, eu tinha um número dele, mas eu não tinha ele no Facebook. E apareceu, sabe, pessoas que você talvez conheça. E eu não mandei o convite de amizade, mas eu mandei uma mensagem para ele. Falei, ei, o que você vai fazer no ano novo? Mal sabia eu que aqui tem uma tradição que no ano novo, se você chama alguém para sair, né, um casal, que você vai ser beijada à meia-noite. Eu não sabia disso. Não sabia. Eu tinha essas intenções, né? Lógico. Mas não à meia-noite, queria até beijar até Eu já antes. vi isso de filme. Eu não queria esperar a meia-noite. Né? Mas... tem tradição, aí você eu teve não que sabia. esperar. Vira Cinderela, né? Coisa de Cinderela, não é? Aí ele contou pra mim depois, né? Que quando ele recebeu a mensagem, ele falou assim, tá me mandando mensagem? Quer beijar, né? Meia-noite. Faz uma Te cara. pego. Te pego Meia-noite você vai ver o que vai acontecer. Aí ele me mandou, eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, olha, eu ia dormir, né? Claro que ele não falou isso pra mim, mas ele falou... Mas agora eu vou te beijar meia-noite. Ele veio com 3 propostas. Eu vou pra cá, eu vou pra cá. O que você prefere? E uma delas é... Aí ele morava... Gente, na época ele morava em Fort Lauderdale. E que é mais, para quem não conhece, né, o mapa, quem tá para vir para cá, é próximo a Miami. E ele inventou que ele tinha uma festa em West Palm.
que ele ia encontrar uns amigos no West Palm. Ele falou, e eu morava em Delray. Ele falou, é até bom, porque eu passo, te pego. Eu, tá bom. Pertinho. Já tava pensando no beijo da meia-noite, né? Ah, Aí, assim aconteceu. Ele passou, me pegou, a gente foi para um hotel em West Palm, que chama The Breakers. E fomos ver os queimas de fogo. mas me conta, agora é sério, que meia-noite aconteceu. Aconteceu. Porque O beijo foi assim, você foi, tipo, abraçar ele ou querendo, né, detalhes, né? Né. Eu achei legal isso. Aqui, aí tipo Ela assim... quer- ela na gosta hora com de detalhes é mais caro. Não. Coloca na conta aí, depois Vou a falar com gente vê isso detalhes, aí. eu vou mas falar, aqui, vou falar com tipo assim, vai abraçar Feliz Ano Novo, aí... Não, na verdade, assim, vocês... Né, você é casada com um brasileiro, você... Era não sei casada com se brasileiro. você era Brasileira, casada, casada. mas... A gente nem sabia desse negócio, mas eu achei O legal. americano, que eu acho uma coisa bem legal, uma diferença cultural bem legal, eles são bem mais respeitadores que... Porque aqui tudo dá processo, né? Sim, Eles não é que nem brasileiro. Brasileiro, eu já fui em nightclub no Brasil, que já mete a cara, né? eles te põem a língua na tua boca. É. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eles não, para te pegar, eles vêm se você... Só falta perguntar, olha, eu posso colocar a mão no seu ombro. Então, Presta eles... atenção aí, Pod Lovers. Mulheres. É claro que tem as suas exceções, Aham. né? Mas Tem. Como tudo, nem tudo, gente. então, ele foi muito sutil, assim, tipo, ele me tocava, pegava a minha mão, a gente entrou num restaurante que tava cheio, num bar que tava cheio. Ah, é então... bonitinho, porque essas coisas assim são gostosas, né? Aí ele Esse- pegou na minha esse- mão, aí a gente subiu Esse pro bar baile, né, de... e ele pegou, eu tava tomando vinho e eu sou super fraca para bebida. E aí eu falei, eu vou começar a tomar vinho e vou terminar no vinho. E eu, pode não parecer, mas para relacionamento homem e mulher, quando eu namorava, né, na época do namoro, eu sou super tímida. Então, eu tomando vinho, ele pegou, me deu champanhe. Eu falei, mas eu não posso misturar, porque... Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, você pediu todos os detalhes, vou dar Sim, os sim, detalhes. sim, por E aí, a favor. gente desceu para ver a queima de fogos. Quando eu tomei o champanhe, já bateu com vinho, já fez aquela mistureba, eu já fiquei meio alta. Aí ele E falou, eu que roubei o beijo. Você? Tem que ser, Ah, gente. Aqui, sim. a maioria, eu vejo minhas amigas latinas, elas que têm que tomar. Toma atitude. Roubei o beijo, meia-noite. Estamos aqui até Vem hoje. cá. Meia-noite do ano novo. Eu roubei o beijo e logo... Aí depois... Fica até mais fácil pra gente lembrar, né? Meu primeiro beijo, dia tal, meia-noite. Meia-noite. Exato. E falando em lembrar, depois disso, porque como eu tava, né, tava indo embora dos Estados Unidos, eu tinha muitos contatinhos. E eu colocava os apelidos nos contatinhos, essa história é muito engraçada. Então, tinha, o advogado, aí tinha, o da botina, porque a primeira vez que eu saí com o cara tava de botina. Então, as minhas Pra amigas dar aquela lembrada mais fácil, né? do mundo inteiro, elas sabiam, tipo, o da botina, pra dar a lembrada mais fácil, pra não confundir. Mas o que é esse? É o da botina. Aham. É o advogado. E aí, o meu marido era o Jamelson. Mas ele chama Cris. Mas a gente apelidou ele de Jamelson por quê? Nossa, gente. Com dó, né? Me deu dó agora, Jamelson. E que você nem ouviu o resto da história. me deu Porque dó, Jamelson, gente. eu sou Por que fraca na Jamelson? bebida. E aí, depois do champanhe, eu tomei o champanhe. Você mudou o nome dele. E Você a gente começou a chamar ele de... a gente subiu e eles... Americano não brinca em serviço, né? Eles pediram shot. E pediram um shot de uma bebida que chama Jameson. Que hoje eu sei que chama Jameson. E eu contando para uma É amiga... uísque? Jamelson. Entendi agora. Caiu a fita. Contando para uma amiga minha, eu falei assim, Você gente... leu em português. Eles mandaram descer os shots de Jamelson. Jamelson. Aí a minha amiga... Entendi, leu em Minha português. amiga, que Jamel? A bebida Jamelson. Ela falou, mas sua retardada, é Jameson? Aí eu, é? Aí ele ficou com o apelido de Jamelson. E aí começou, tipo, beijei o Jamelson, tá ficando sério, Jamelson tá sério. Jamelson me chamou uma semana depois pra conhecer a família. Eita, foi muito rápido. Rápido. Era pra ser. Uma semana Era. depois, diferente lá do outro que tinha passagem e que tava quase um ano namorando, ele não me chamou pra conhecer a família. Esse, uma semana depois, ele tava me mandando E você mensagem. contou pra ele que é a Jamelson?
Ele sabe. Ele sabe. Ele dá risada, Até gostou, né? porque ele gosta de bebida alcoólica. Apelido carinhoso. Eu vou ali tomar uma Jamel. Achou cute. É o Eu Jamelson. não vou poder ver isso agora. O que também O não. Jamelson. Nunca mais. Toda Eu vez vou que lembrar vocês... da Mel demais, vai ficar marcada O em mim. Jamelson. Eu acho que quando eu ver, eu vou tirar foto e vou te Não mandar, é tá? Jameson, é Jamelson. Jamelson, gostei. Bem do interior, né? O Jamelson. Que ótimo, Ele ficou gente. mais carinhoso. Ficou lindo. E aí o Jamelson, uma semana depois, me mandou mensagem. Olha, eu vou pro aniversário... A gente se beijou em dezembro. O aniversário do pai dele era fevereiro. Início de fevereiro. Ele falou... Uma semana depois ele falou... Olha, eu vou pra casa dos meus pais, que é aniversário do meu pai. Você não quer ir junto? Aí eu falei, gente, mas cedo, né? Muito E aí, assim. uma dessas amigas anjos da minha vida virou e falou: o outro lá que demorou quase um ano para te mandar, para te convidar para ir ver a família dele, você não achou que tinha nada errado, né? E esse daí que tá te convidando uma desconfiando. semana, você tá com o pé atrás, larga de ser trouxa. E aí eu larguei de ser trouxa, fui conhecer a família, o meu carro, aquele lá, que deu problema, tudo começou a dar errado. O carro fundiu o motor, eu perdi o carro. Ai, meu Deus. E eu perdi o emprego também. Ai, Jesus. E aí eu nunca tinha morado com ninguém, com um namorado, né? E o que me fez morar com ele foi que o pouco que ele tinha, ele dividiu comigo, assim. Ele morava num puxadinho, no estúdio atrás da empresa, dirigia uma van velha da empresa, que cheira óleo até hoje, essa van. Mas ele, menina, vou te falar, mas ele é um cavalheiro. Me deu a Entendeu? chave da van para dirigir e falou: o que é meu é seu. Vamos tomar Jamelson juntos. Jamelson, nunca mais eu tomei Jamelson, porque eu fiquei tão bêbada, você pediu os detalhes, né? Que eu beijei imaginei. ele e eu não lembrava. No outro dia eu tive blackout por causa do Jamelson. Jesus Eu não amado. lembrava. Então, eu cheguei no trabalho e como eu estava fazendo muitos dates, eu era a atração do trabalho, né? Tudo, e aí, como foi? Eu não sei o quê. É, a gente sempre gosta de escutar E aí, aquela e aí, pessoa. como que foi? Né? É legal, né? E aí eu falei, Capítulo gente, do próximo eu dia. beijei só ele à meia-noite. E o date foi tão legal. Aí eu não lembro mais. Eu só lembrava que eu tinha dado um selinho nele. Aham. E aí eu falei pra ele, olha, a gente precisa se encontrar de novo, que você foi tão legal, né? Ele realmente investiu no date, né? O date deve ter saído caríssimo, porque ele me levou para um dos melhores hotéis para jantar, depois para passar meia-noite num outro, passar o Réveillon num bar. E eu só lembrava que eu tinha dado um selinho nele. E aí ele falou assim, não, querida, você me beijou tanto que eu levei a blusa pra lavanderia. E a mulher falou pra mim assim, a noite foi boa, hein? Nossa! Eu manchei a blusa toda de batom. maquiagem, né? E ficou E aí, tudo depois no culpa segundo... de Jamelson. Tudo culpa do patrocínio de Jamelson. É. Ó, Jamelson. Então, eu não... Patrocina nós aí, ó. Hoje eu não Patrocinando bebo amor. mais Jamelson, porque toda vez Dá que eu... arrepios. Não, tem umas coisas Tá que a gente blackout, bebe... eu não que passa- lembro. Não lembro. Eu tenho flashes do que aconteceu depois da meia-noite, né? Mas Se você vamos quer colocar aí, detalhes, né, não amiga? vou te contar os detalhes. Três bebidas diferentes. Vinho, champanhe, o Jamelson lá? Exatamente. Não é possível, né? Até eu. Então, hoje não tem mais Jamelson, a gente continua no vinho e na cerveja. Jamelson ficou só na lembrança. Mas eu lembro, eu tenho flashes, assim, dele me deixando Foi em o- casa. E aí, depois eu fiquei, acho que 2 dias de cama. Por Lógico, isso, na ressaca brava. porque realmente o Jamelson pegou meu fígado e judiou do fígado. E aí, depois eu perdi tudo, né? Comecei a perder tudo, né? O trabalho, o carro fundiu o motor. E eu tava me preparando para ir embora, né? Eu falei, Aí foi e tocou na real com ele. Olha, tá acontecendo isso tudo, eu vou ter que ir embora. Aí E- foi assim, então- ele me chamou para ir para Nova York, tá? Porque o investimento é grande. Gente, eu tô gostando. Do Jamelson. Jamelson, né? tô- É, Também tô encantada com ele. Time O Jamelson. Pod Love as mulheres. Jamelson tem uma coisa aí legal. Sigam o Jamelson. Mas isso depois de muita quebrar a cara, assim, eu só peguei americano aqui que não sabia o que queria, né? Então eu já tava Nenhum assim, te ofereceu Jamelson, minha filha. ninguém me Nenhum. ofereceu Jamelson, ninguém.
Mas a questão toda foi assim, que eu precisei passar por todas essas etapas, viajar literalmente o mundo para me encontrar, Uhum. para ver que eu não precisava de ninguém para ser feliz. Tudo tem sua hora. E aí, quando eu tava assim, ai, deu, não vai, eu tava com aquele feeling que o meu visto ia ser negado. Uhum. Ele me chamou para ir para Nova York. E eu falei assim para uma amiga minha do trabalho, aquela amiga que amava barco, Uhum. que era minha confidente. E eu falei, esse cara só quer me chamando para Nova York 2 semanas depois que a gente se beijou, que ele quer o quê? Ele não tá com boas intenções. E essa minha amiga era paz e amor, assim, ela, o que você tem a perder? Ele parece legal. Ela já tinha encontrado ele. Vai passear, você vai embora mesmo, né? Foi o que ela Tipo falou. assim, vai passear, Ela você vai falava assim, embora. live the day. Uhum. Vive um dia após o outro. E é outra coisa que, às vezes, quando eu tô nessa ansiedade, eu tenho que me lembrar, né? Quando eu tava super ansiosa, querendo decidir minha vida, é um dia após o outro. Esse ótimo Sim. conselho que ela Sim. te deu. E aí, eu falei, tá bom. Se ele quer se aproveitar do meu corpinho, eu quero me aproveitar do Vou me corpinho aproveitar dele. Vamos também. tomar Jamelson em Nova York. E vamos, fino, né? Na neve. Era dezembro, era janeiro. E aí fomos para Nova York. Ele já estava lá, que ele foi fazer uma instalação, e ele me esperou no aeroporto, comprou a passagem. E me esperou no aeroporto, aquele homem de quase 2 metros de altura. Parecia filme. Os filmes que eu assistia quando eu era criança, estava acontecendo Chegou comigo. lá, em vez de um buquê no negócio, você tava com um shotzinho de Jamelson na mão. Gente, se o Garrafinha na Jamelson... mão. Se o Gente, Jamelson não patrocinar esse podcast, eu não sei quem patrocina mais. E aí, ele me esperando lindo lá, e eu assim, Melina, vai se segurando, que ele só quer se aproveitar. Então, aproveita. E aí, me levou para assistir um show da Broadway. Ai, que legal. Pegou o melhor hotel ali da Times Square, um dos melhores. E eu falei, nossa, Cavalheiro, pra quem menina. quer só se aproveitar, até que, né, tá investindo Não, bastante. a gente é tão boba que às vezes a gente passa por tantas coisas É. que quando as coisas estão dando certo, a gente gente fica não questionando. acredita. A gente tá ensinando Né? isso. Que Peraí. é isso? A gente fica questionando, querendo É. entender o porquê, Uhum, talvez. Ué. acho que aí não tem é, coisa, não, aí não tem é. coisa. Não sei não, uma hora eu vou descobrir. Você fica outra cilada do inimigo. É. Né? E eu tava nessa, eu tava assim, é outra cilada. Tá muito bom pra ser verdade. E ele super alegre, não, qual peça da Broadway você quer ver? Me deu 2, 3 opções, eu já tinha visto algumas, né, nessas viagens pelo mundo. E me comprou 3ª fileira do Rei Leão. Que chique. 3ª Sou doida fileira. pra ver. Sou doida. Falei, gente, tá investindo bravo, né? Eu falei, tá bom. E eu só anotando ali, ponto pra você, ponto. Só no checkmark. E aí voltei, nós passamos... depois dessas viagens de Nova York, a gente nunca mais se separou. E essa viagem foi 2 semanas depois do primeiro beijo. E aí eu tinha perdido meu carro no Natal, um pouquinho antes de eu sair com ele e dar o primeiro beijo. Eu tava com o carro alugado, devolvi o carro alugado, passei a dirigir a van cheirando a óleo. Olha, ela te deu transporte, Me deu muito Olha mais. que Eu só tá maravilha. começando. Não, mesmo assim, cheirando, mas, né? E ele tinha aquele cheirinho da van. Ai, que lindo. Porque ele tem essa empresa que fabrica um produto para barco, né? Então, a van tem o cheiro do produto, né? Do óleo que vai. Porque vai também respingando, né? Aquele cheiro Vaso, másculo. Hoje em dia, já transformei o guarda-roupa, o cheiro já tá... Mas sente saudade de cheirinho? Sempre. Ah, Quando eu vou na sim, empresa... Quando eu vou na empresa, que a gente morava no Puxadinho... Tem memórias olfativas. Sempre que eu chego, assim, na empresa com o carro, ou passo na frente, não sei vocês, eu me emociono, assim, foi o nosso início ali. Isso. A gente começou com muito pouco, eles fizeram... Só para vocês entenderem, eu perdi o carro, perdi o trabalho, e aí eu falei para ele, olha... perdi, a pessoa que eu morava comigo falou, eu preciso que você devolva o quarto. Eita!
E aí eu falei pra ele, olha, tá acontecendo isso, Nunca isso, acontece uma coisa só. tudo né? junto, né? Tragédia, pacote tragédia. Vem. Tudo E aí eu falei, no gente, tô procurando quarto, não sei o que. Ele falou, muda pra morar comigo. Aí eu falei, ai, tá querendo se aproveitar. Eu ainda continuava. Né? Né? Aproveitar do quê, sua retardada? Aluguel de graça. né? Ele, né? Tipo isso, aluguel, comida, né? Carro. Coisa, e carro. eu lá, ele só quer se aproveitar. Louca, né? Tá parecendo a Marcia Sensitiva. Louca! Ele que devia, né, pensar isso. Ela tá querendo se aproveitar aproveitar de mim, né? Exatamente. E aí, ele abraçou os meus problemas e falou, muda, eu vou dividir um pouquinho que eu tenho. A gente morava no estúdio que era um pouco maior do que esse estúdio aqui mesmo. Aqui era o nosso estúdio, essa outra parede era o escritório, e para lá era a empresa. E o banheiro de tomar banho, eu tinha que atravessar para ir pro banheiro. Para tomar banho, eu tinha um banheiro que eu tinha que atravessar a fábrica. Então, eu tinha que ir de chinelo, porque tinha fiapo de metal. Uhum. E aí, começamos lá. O plano era que a gente ficasse lá por um tempo para guardar dinheiro para comprar casa. E tô lá, mudei em fim de janeiro. Fim de fevereiro chega quando a gente voltou de Nova York, porque eu encontrei ele lá em Nova York, e voltamos de avião junto. O sócio dele levou o carro e nós voltamos. Ele sentou do meu lado e falou, olha, eu viajo o mundo inteiro por causa do meu trabalho. E foi meio que um pedido de namoro aquilo. Se você, né, se a gente der certo, você vai poder fazer isso comigo. Né? Ele estava tentando me comprar, porque uma pessoa que morou em 5 países. Tipo, vai conhecer mais, tá? Ela vai aceitar, ela vai dizer sim, porque ela ama viajar, ela gosta né? de viajar. E aí eu fui muito sincera, né? Acho que é mais uma dica aí para quem tá procurando começar um relacionamento, seja e com gringo, porque eles já ficam com o pé atrás que você tá começando algo com eles por causa do green card. E eu fui sincera desde o início. Eu falei, olha, eu apliquei para um visto que é até uma informação aí também para quem está no visto de turista e vai aplicar para o visto de estudante. Eu apliquei e se chegar confirmação do visto, conseguir o visto, eu não posso sair do país. Quando você muda de status aqui, você não pode. Uhum. Se chegar negativa, eu vou ter que ir embora. E aí ele fez... Eu via no olho dele, assim. Que tipo, mas o bichinho tava apaixonado. Tava. O bichinho ele falou, tava apaixonado. Tudo bem, então. Mas eu fui sincera. Tipo, eu não dei falsas esperanças. Então eu falei, como dizendo pra ele, vai com calma, tá? E isso foi em metade de janeiro, fim de fevereiro, início de março, eu recebi a carta da imigração falando pra me retirar do país. Meu Deus. Eram 8. Eu falei pra ele, olha, aquela carta que eu falei da resposta do visto chegou. Ela é grossa e eu quero que você abra comigo. E aí chegou para aquela minha amiga querida do barco, que ama barco. Eu fui pegar na casa dela e eu já estava morando com ele. E a gente abriu a carta, ele leu junto, ele falou, olha, quem quer que seja que digitou essa carta, não copiou e colou. Essa pessoa tá te traqueando, ela tá te seguindo. E aí ele falava, você chegou pela Califórnia, depois saiu para a Europa, regressou, continua no visto de turista. Aqui não brinca em serviço, né? Esse povo Eles sabem tudo. Né? E pela falta de assessoria, que eu deveria ter entrado com turista e aplicado direto pro estudante. Então, deu aparecer não estava batendo as informações, né? E eles colocaram isso na carta, como, olha, as informações estão desencontradas. Tipo, tá mentindo, não? Exato. Porque às vezes você não tá mentindo, às vezes você tá falando a verdade, mas você apresenta a verdade de um jeito que parece que você tá querendo enganar. E por isso a importância... Para eles é a pior coisa, eles se sentirem enganados. Que estão sendo enganados. E foi isso que a falta de assessoria fez comigo. Eu tinha uma reserva boa para me manter no Brasil, me manter nos Estados Unidos, né? Eu trabalhava numa empresa boa, diferente de alguns brasileiros que vêm para cá e nada contra, né? Que vêm e mandam dinheiro para o Brasil. Não, eu estava trazendo toda a minha reserva que eu juntei em todos esses países que eu morei para cá. Eu tinha como ser o meu sponsor. Tinha tudo para dar certo.
E deu errado porque eu contratei as pessoas erradas. E aí chegou, e essa carta falava assim, você tem 33 dias para sair do país. Não me pergunta por que não é 30, por que não é 60, por que não é 30, são 33 dias. Se você souber por que é 33 dias que eles colocam... Eu acho que... Coloca no comentário. Coloca no comentário, por que 33 dias? 33, porque é a idade que Cristo morreu, por quê? 33 dias me deram. Não esse 33 é meio estranho mesmo, né? Sem explicação. E aí ele terminou de ler a carta. Não estava lá às 20h32 2 minutos. horário de E Brasília. 33 minutos. Não. 33 dias para sair do país. E aí, e no final, eles colocavam assim... era uma carta de 8 páginas. E no fim, ele falava... E, by the way, você, né... E olha, só para completar, você falou que aplicou para o visto de estudante. A gente não achou a aplicação. Guarda essa informação. Aí eu cheguei e ele virou para mim e falou... eu falei, lembra que eu te falei? Ele falou, lembro. Eu falei, então, eu não vou ficar ilegal. E eu realmente não achava que ele ia considerar casamento. A gente estava junto 2, 3 meses. Falei, não vou ficar ilegal. Eu tenho cidadania italiana. Eu vou voltar para a Europa. Eu sei que tem muita gente que compra casamento aqui, né? Não vou fazer isso. Não vou me arriscar para ficar ilegal. Porque até então você já estava muito, assim, entre aspas, por causa desse erro, bastante enroladinha, né? Total. E aí ele falou, mas e se a gente casar? Se a única forma de você ficar legal é a gente casar, e se a gente casar? Tipo, no sofá da sala. Falei, a gente pode considerar essa opção. Você ficou assim sem acreditar? Também, Fiquei. de novo? Porque Você eu assim, levei tanto... O que esse homem tá querendo, Aí então? ele virou Hein? e falou assim, como ele tem empresa, ele virou e falou assim, eu vou falar com o meu sócio. Eu falei, ele vai falar com o sócio dele vai falar, você tá louco? Você vai casar com essa latina? Você acabou de conhecer? Eu falei, não vai dar certo. Só que mal sabia eu que o sócio dele gostava de mim, né? Gostava com carinho, viu que eu era uma moça responsável, o sócio dele é mais velho. E quando você tem uma certa idade, você já consegue sacar a pessoa. É maturidade, né? Que eu não era uma interesseira. E aí falei com o meu sócio, ele falou, tá bom, a gente casa. Só tem que assinar um pré-nupcial, né? Que é normal quando você casa com um empresário, para não afetar a empresa. Falei, tá bom. E aí eu falei, mas eu quero que a gente vá em 3 advogados, porque 2 meu ou 2 seu, mistura aí, para você ver que eu não estou inventando para você que casar não é... eu não estou tentando te dar o golpe do green card, né? Tipo, para eu ficar, eu tenho que casar. E aí nós fomos, uma das advogadas que a gente foi, leu a carta e falou assim... uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Que a carta tá falando que você tem que voltar, então talvez você tenha que voltar mesmo. Aí eu falei para ele, saindo do escritório, eu falei assim... Eu tenho amigas minhas que passaram por algo parecido, voltaram e depois não conseguiram voltar para os Estados Unidos. O americano teve que ir lá, casar com ela lá, esperar lá e fazer voltou. todo um processo. Aí eu falei para ele, se você não tiver essa opção de ir e me esperar no Brasil, eu acho que não seria legal. E aí nós fomos em outros 2 advogados. E um deles indicado pelo sócio dele, americano. E achei e falei, encontrei, né? Porque até então eu só tinha encontrado brasileiro, paralegal, advogado, que não sabia o que estava fazendo. E achei que eu tinha encontrado o cara. Esse advogado americano foi o motivo da minha depressão e da minha crise de pânico. Quando a gente começou o processo, logo depois eu recebi uma deportação. Por quê? No governo Trump... teve um governador que lançou uma lei que toda vez que um visto fosse negado, automaticamente você receberia uma deportação. E como a gente demorou um pouquinho para casar por causa da pandemia e também porque esse advogado, depois eu vinha saber que ele me passou uma lista de documentos errado, a gente demorou... Era para a gente ter casado em 2 meses, desde a data da carta, a gente demorou 3 meses. E a carta de deportação chegou
na semana do meu casamento. E eu não abri. Parecia que eu estava sentindo que tinha algo errado. Eu casei, abri a carta depois e falava que era uma deportação, que eu tinha que me retirar, né? Que eu estava sendo deportada. E aí, esse advogado, em vez dele me acalmar e falar, não, vai ficar tudo bem, porque depois, o governo Trump acabou, o Biden começou em 2021, né? Uhum. E o Biden lançou uma lei que cancelava a lei da deportação. Então, meses atrás, eu casei faz 3 anos, só meses atrás eu consegui cancelar essa deportação baseada nessa lei. Nossa. E esse advogado que a gente contratou, ele falava para mim, você tem que saber que você é uma criminosa. Que isso? E para mim... Nossa, falar isso com a gente, você pira, ué. Falando... Hã? O que eu fiz? Eu não saía de casa, eu comecei a ter taquicardia toda vez que eu saía de casa. É lógico, você deve ter pensado assim, já tá um selo aqui na minha Porque testa, você estava com criminosa. medo de te pegarem e de mandarem embora. E aí, para ajudar o coitado do meu marido, que queria me proteger, saía de casa para trabalhar e falava assim, olha, se você pegar o carro, por favor, tenha cuidado, porque se você bater em alguém, mesmo que não seja sua culpa, você vai ser deportada. Nossa, aí é... E aí, eu não conseguia... Eu Você comecei ficava com medo de a sair. desenvolver crise de pânico e depressão. E aí, como ele viaja muito, uma vez eu vi que eu estava mal mesmo, ele viajou e era uma viagem curta, ainda bem. Fiquei 3 dias sem tomar banho. Eu não saía de casa, não tomava banho, não saía da cama. Era cama, sofá, sofá, cama. Porque eu estava com medo, né, do que podia acontecer. E aí, comecei o tratamento. Logo depois, comecei terapia, comecei medicação. Logo depois, a minha permissão de trabalho saiu. O meu social, que é o equivalente ao CPF, saiu também. E aí, por causa da deportação, a única coisa que não saiu foi a minha permissão de viagem. E a gente começou a lutar para cancelar essa deportação. Mudei de advogado, a duras penas, porque meu marido, ele conseguiu fazer uma lavagem cerebral no meu marido, porque o que ele queria falar pra gente era que ele ia salvar a gente, que o meu caso era muito grave, mas que ele ia salvar a gente. E aí, quando ele apresentou o segundo boleto de $15 mil... Que aqui Uau. advogado Então, eu tava pagando pra ele fazer eu ficar doente, né? E até então eu tava acreditando que eu era uma criminosa, que eu realmente tinha feito uma coisa muito ruim. E aí ele apresentou o boleto de $15 mil, eu não tava... tinha acabado de começar a trabalhar, eu falei, não, vou checar uns outros advogados para ver se é caro assim. E aí eu contava a história, eles falaram, mas não, seu caso não é difícil. Não, por que ele tá fazendo isso? Não, saiu a lei agora do Biden... Não, e me cobraram menos, né? E aí eu consegui, a duras penas, convencer o meu marido a sair desse advogado. Mudamos, e aí nos valemos dessa lei que poderíamos cancelar a deportação. E eu achava, de novo, eu tive que aprender de leis de imigração na marra. Porque eu falei, bom, cancelou a deportação, automaticamente o meu green card chega. Não. Cancelou a deportação, você tem que esperar uma carta chamada de dismissal letter do juiz. Então, tive que pagar. E tudo isso você tem que pagar, você não pode fazer sozinha. Tem algumas coisas que você consegue fazer sozinha ou pagar uma paralegal. Outras coisas, como, por exemplo, comparecer no tribunal, você precisa de um advogado. Ou falar com o juiz, você precisa de um advogado. E aí, o advogado que eu contratei conseguiu... Eu também tive que ficar em cima, né? E aí, nessas, você vai... E cada ligação para advogado aqui, eu sei que vem lá. Dependendo do advogado. 2 minutos, tanto. Aqui E nessas, eu comecei a conhecer muitos advogados e muitos paralegais. E conhecer, nesse grupo, né, que você mencionou no Facebook, meninas, eu fazia às vezes... a minha deportação foi cancelar. Tinha gente que entrava em contato comigo. Falei, eu tive deportação por erro de fulano de tal. E aí eu comecei a conhecer quem eram os advogados bons e quem eram os advogados ruins.
E por isso que hoje eu faço essa assessoria, porque eu sei... Isso que eu já ia falar, porque com isso, né, esse tanto de problema, essa loucura que você passou, você soube tirar um proveito e Virou fazer disso um business Sim. e ainda ajudando a Outras educar pessoas. outras transformou pessoas. todas as dificuldades que você passou numa Isso. coisa positiva hoje. Isso. pra alguém. Nesse meio tempo, há um ano atrás, a minha avó faleceu. E para quem mora fora do país, não tem... Acho A que gente dor não dá maior, um né? adeus, De né? você... Eu sabia que ela estava doentinha. A última vez que eu visitei o Brasil, eu fiz questão de ficar na casa dela. Não fiquei na casa dos meus pais. Eu falei, eu quero ficar com ela. E ela começou... A nossa relação era tão próxima, eu falava com ela todo fim de semana. Uma das poucas palavras que o meu marido sabe falar em português é vó. E ela faleceu e eu não pude dizer adeus porque eu não podia sair do país. Isso é doloroso. É uma das coisas que, né, se viver fora, viver em outro país, muitas vezes, até para quem tem documento e tudo, não Porque é às tão vezes fácil, não é né? fácil. Não é fácil você virar e falar assim, eu vou, né, eu vou chegar lá. Não é. É caro a passagem. A gente tem a rotina, a gente tem nossos corres, então... E aí ela faleceu e com isso quem estava com ela na sala quando ela faleceu no hospital, uma prima minha, e ela falou assim, e eu naquele desespero no telefone de confirmar o falecimento, eu tava num hotel que a gente foi para um casamento. Ela faleceu um dia depois do meu aniversário de casamento. Eu casei dia 7 de julho, ela faleceu dia 8 de julho. E aí eu tava num hotel e liga para uma, liga para outra. E depois falando com a minha prima, ela falou assim, a médica chegou e falou assim, a missão dela está completa. Eu estou arrepiando aqui. A missão dela. Você entendeu, né? E aí nisso ficou aquela coisa no grupo da família, a gente falando, que maré missão, que missão? Minha prima falou, que virou pra médica e falou, que maré missão, o quê? Ela tem problema de respiração, liga o aparelho, que ela não tava dando conta que ela realmente tinha partido. E a gente, na família, ficou... Gente, é verdade. Qual que é a nossa missão aqui? Qual é a nossa missão? E aí, o projeto de ajudar as pessoas com essa minha tragédia, né? Que aconteceu na minha vida, virou a minha missão. A minha missão vai ser, em vez de eu ficar perguntando, mas por quê? Tinha tudo para eu ficar aqui no Estados Unidos. Por quê? Sofrendo, por quê? né? Eu resolvi ressignificar e falar, para quê? Para quê que eu passei por isso? Para que outras pessoas não tenham que passar o mesmo. E como é que as pessoas hoje fazem nossos podlovers para poder Entrar te em contato comigo. achar, entrar em contato, ter sua ajuda, entendeu? Como que eles podem fazer? Vocês entram... Eu estou no Insta... Mel Jones com 3 S's. No Instagram, vocês podem me achar, me mandar uma mensagem. E eu vou colocar vocês com os melhores profissionais da área de imigração. Nós também vamos colocar aqui, né? A gente vai para colocar vocês, viu, as gente? informações da Mel para vocês poderem entrar em contato com ela, para ela poder ajudar nesse processo de quem está querendo vir ou quem está aqui e está querendo regularizar a situação. Né? Quem tá querendo Poder- achar um amor. Também ela fala, gente, gente, eu vou tem contar. um negócio lá do... Você coloca elas vão colocar minhas informações, entre em contato comigo que eu falo o nome do site que eu encontrei meu marido. Não é o Tinder, não, né? Não, Não é o Tinder. é bem melhor que o gente, não é Tinder. A Você tá no Jennifer que Tinder? foi encontrada no Tinder, né? Você foi encontrado no Tinder? Não, é aquele negócio, o nome dela é Jennifer! Jennifer. Você Eu foi? encontrei ela no Tinder. Foi. Você é Tinderela? Pode procurar à vontade, Cinderela. que vocês não vão me encontrar. Jennifer Cinderela. Pode procurar, porque não tem Jennifer Ela no não é Tinder. minha namorada. Não é essa Jennifer. Não é essa essa aqui, Jennifer, não. O nome dela é Jessica, não Jennifer, né? A Jennifer. música. Jennifer, Não, é a música, o Jennifer. nome dela é Jessica. Ela Não, é fez uma Jennifer. música pra Jennifer agora. Não Você é viu? Jennifer. Não, é a Jennifer. música. A original é Jennifer. A música é Eu Jennifer. só conheço a pirata, então. Você conhece a pirata? O nome dela é Nossa, quando lançou Jessica. essa música, só dava no meu DM. Olha só o que fizeram. Essa Quando música. isso? Anos O e nome anos. dela é Sei, Jennifer. Tem muitos É anos Jennifer, isso? Tem muitos anos. Tem. Ah,
Muito tempo. Gabriel, como é que ele chama? Cantor? Ah, gente. Gabriel Pensador? Não, eu acho que é Gabriel. Não lembro. Então, nós vamos colocar aí outra coisa. Depois, aí, tem como é que é Jamelson? Né? Tem o Jamelson. O link também. do Jamelson também. Vamos colocar. O quem link sabe do a gente- Jamelson, não. Hã? Aí você tá pedindo demais. Jamelson é só meu. Não, quero a bebida lá me patrocinar, ué. Ah, não do Verdade. meu Jamelson. Não, do Jamelson Jameson. não. Do Jameson. Jameson. Jameson, por favor. Que eu sei que a brasileirada toda agora vai falar Jamelson. É igual o Target, né? Como é? Target. Em vez de Ai, Target, meu Deus. Target. Target. No No Não, eu Target. já... Walmart? Walmart. Nossa, nunca tinha escutado essa. Essa brasileirada é ótima, gente, adoro. Então, gente, e outra coisa, a Mel também tá começando o podcast, ela ainda tá com um projetinho assim caminhando, né, Mel? Conta um pouquinho. Um baby projeto. Eu lancei recentemente um podcast chamado Conecta. Conecta, eu entrevisto brasileiros que tiveram sucesso ou, né, que passaram alguns perrengues, assim como eu, Sim, para conseguir o visto. E aí tá sempre ligado à imigração. Eu pergunto, talvez você seja a próxima entrevistada. Nunca entrevistei alguém que teve fiancé visa. Para saber Como é que funciona. foi o processo? Interessante. Aí o diretor tem que ir comigo. O diretor aplicou tudo. O diretor fez O diretor tudo. vai. Tudo. Entendeu? Ele fez tudo. E aí a gente entrevista pessoas que vieram para cá e que deram certo. Que é possível, né? Assim, Sim, gente. É possível. não tem que ter Que o sofrência processo como pode eu ser tive, mais né? smooth, como dizem aqui, mais né? leve, né? Isso. Sem tanta dor de cabeça, né? Exatamente. Sem ter que te trazer problemas psicológicos, depressão, né? Síndrome do pânico. É, isso mesmo. Como que é o nome lá da música? O frontal. Não Rivotril. 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 Sem ter que tomar Frontal e Rivotril. É possível, é possível chegar nos Estados Unidos corretamente, ficar corretamente. Isso. Só basta você... Caso você não tenha um marido como o Frank, que sabe preencher o formulário, você tem que contratar a pessoa certa. Pessoas Sim. certas, pessoas de confiança, né? Que vão te... Procurar que vão te conselhos dar de pessoas o caminho. certas, né? Porque, Isso. né? Você vê lá no grupo das Uhum. gringas. Gente, ali, sinceramente, cada um sabe mais do que o outro. E aí a Tem pessoa vai até a pedir gente um do conselho. FBI. Tem. Você viu aquela lá que achou? Nossa, vai Teve pedir um uma- conselho. A pessoa que já está desorientada, Ah, ela pira. não, tem Porque umas também. são 500 conselhos diferentes ali. Você quer, Eu sei. sabe? Aí você não tem um caminho, sabe? Você fica doida. Então, é bom saber que você tem o caminho certo para Sim, chegar lá, só pra até para pedir um direcionar. conselho. Uma assessoria, direção, né? Alguém para te Assessoria. assessorar. Isso. E é isso que eu faço. E o podcast, né? Voltando ao podcast, a gente entrevista pessoas que vieram, que tiveram sucesso, que às vezes tiveram alguns percalços, porque quem não teve, né? Uhum. Mas a missão e a função é fazer com que as pessoas não enfrentem as mesmas dificuldades que eu enfrentei quando eu mudei para os Estados Unidos, porque a gente muda com a cabeça que aqui tudo é melhor que o Brasil. E não é. Não. Né? Tem muita coisa boa, e por isso que nós Tem. estamos aqui, por isso tem muita gente mudando. Uhum. As coisas funcionam. É um país sério, os impostos a gente vê voltar pra gente. Mas não tem o jeitinho brasileiro, mas tem o jeitinho americano. Tem umas coisas erradas. Sim, sim. E contratando os profissionais certos em todas as áreas, né? Não só na área de imigração. Hoje, a minha assessoria, ela te ajuda a aplicar para visto, para green card, a comprar um carro. Eu tenho pessoas que eu posso recomendar de lojas de carro que eu confio que eu compraria um carro lá. Sim. Eu tenho agências que eu compraria passagem aérea. Então, não é só relacionado à vista, é toda a assessoria a todos os serviços que você precisa quando você muda para os Estados Unidos. Eu resolvi... Uma dica boa aí, gente. Para quem Isso mesmo. já está aqui e para quem quer Isso, vir. super útil e necessário, né? Porque tanta gente, às vezes, o pessoal passa a perna, ou então a pessoa fica deslocada, meio perdida durante um tempo. Então, É. poder contar com alguém com
né, dar essa direção E É a muito Mel importante. super gracinha, viu, gente? Super Obrigada. gente boa, eu recomendo. Vou falar, eu recomendo. Eu conheci a Mel nas mensagens, assim, né? A gente até batia papo até tarde da noite, por fim a gente tinha que falar, ó, vou Eu vou dormir, dormir. que amanhã eu tenho que acordar cedo. E os Não é? maridos, com quem que vocês Ai, estão adoro. falando? 10h30 da noite, 11 horas. Quem que você tá mandando mensagem? Com o Rony. Que Rony. Rony. O Rony. Rony. Ai, meu Deus. Né? Não é o Fica aí a bichona. Jamelson. Eu tô falando com O o Rony. Rony. O Rony. Não é com o Jamelson. Não, é com o Gente, Rony. foi muito bom. Muito Olha, bom. Mel. Obrigada demais. Muito por obrigada. Eu tudo. ficaria mais tempo. Eu sei que a gente sempre tem mais o que falar. Eu volto. E é tão Eu volto. gostoso. Pode voltar, entendeu? Pode voltar, A gente será vai um marcar um prazer. dia para tomar um Jamelson together, né? Nossa, hã? Vamos, Tá, tá, vamos tá. marcar. A gente- Só Jamelson. Não vamos misturar, tá, gente? Não, Por gente, favor. o Jamelson, só Jamelson não presta. Vamos marcar de tomar um vinho ou uma cerveja. Perfeito. Jamelson Melhor, nunca mais. melhor. Ou então cada um fica na sua bebida de preferência, Qual né? que é a sua bebida de preferência? Cerveja. Cerveja. Falando nisso, eu vendo? trouxe umas cervejinhas pra ela. Ai, Ó, obrigada. ó, que delícia. Vou Olha, tomar Mel, junto. então muito obrigada mesmo. Bate-papo maravilhoso. Gente, eu vou falar. Eu amei. Amei. E com certeza me eduquei em alguma coisa aqui nesse episódio, né? Então, e quem quiser se educar mais, por favor, procure a Mel. Isso E aí. muito obrigado por ter assistido esse episódio. Continue lá, olha, passando, likeinha. Tem gente que, fala lá nos comentários, Flávia, eu ganhei coração, ri do meu coração, coração para nós aí, muitos pra gente. Inscrevam-se no canal, share, like, tudo que vocês puderem aí, gente, porque tudo ajuda a gente e ajuda a chegar em outras pessoas também. É isso aí. Não só ajuda a gente, como outras pessoas. Muito obrigada, viu, Mel? Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Mel. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um beijo pra todos os pod lovers. Bye!